19 de agosto foi o dia em que nasci 50 anos atrás. 19 de agosto é o primeiro aniversário do dia que virou noite, numa São Paulo enegrecida pelas queimadas recordes no Pantanal e na Amazônia. Com a fiscalização brecada pelo governo federal, donos de terras e grileiros se sentiram à vontade para tocar fogo na floresta, onde o agronegócio se expande para atender a sede de lucro de uma indústria que invade a mata para transformar em pasto, expulsa indígenas e destrói o ecossistema que equilibra o clima no planeta. E isso tem um custo. Meses depois, um vírus selvagem botou o mundo de cabeça para baixo e abalou as estruturas do sistema capitalista. Além das feiras, onde os animais silvestres são comercializados, é nos frigoríficos, onde os animais de criação são abatidos, que o coronavírus mostrou ser mais resistente, pois o sistema criado para aumentar a produtividade favorece o contágio. Os operários trabalham longas jornadas, um ao lado do outro, num ambiente frio e sob um barulho ensurdecedor, por isso precisam gritar para se comunicar. O setor é intensivo em mão de obra, são centenas e às vezes milhares de trabalhadores em algumas unidades, muitos trabalhando ombro a ombro, muito próximos, diante das esteiras por onde passa a proteína animal que eles têm de cortar ou desossar, por exemplo. 2. Existe um problema de renovação de ar nos ambientes refrigerados em razão das próprias normas sanitárias que regulam a qualidade dos produtos. E 3. Há vários pontos do espaço físico das fábricas que favorecem aglomerações, como as salas para pausas e os refeitórios. Parte dos trabalhadores vive em municípios diferentes daqueles em que trabalham, deslocando-se até 2 horas para chegar ao serviço em veículos fretados pelas empresas. O sistema de superexploração dentro dos frigoríficos já tinha chocado a opinião pública em 2011, quando foi lançado o documentário Carne e Osso, realizado pela Repórter Brasil em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Imagina 8 horas numa mesa, né, direto, fazendo só aquele movimento ali, né? A gente tem que manter a esteira cheia sempre. Examinando a carcaça, tinha que fazer em torno de 3.700 por hora, né? Sozinha. Olha, se sentasse uma mosca no rosto da gente, não dava tempo de fazer assim com a mão. Você tem que cumprir o que eles colocaram na esteira. Eu acredito que eram 6 segundos, eu acho, para você desossar uma peça. Mas aí tem épocas que eles firmam contrato de exportação lá, tantas toneladas lá, eles têm que fazer. Aumenta a velocidade da linha e tem que andar. Sem parar. Eram 1.800 carcaças por dia e é bem acelerado. Era muito nervosismo, ó. A pessoa não aguentava, sabe, ouvir tanta coisa e não poder dizer nada, porque se dissesse alguma coisa, capaz até de botar pra rua, né? Então tu tinha que ouvir e ficar quietinho ali. E por isso ficava guardando tudo pra gente, daí claro que fica doente, né? Porque ao mesmo tempo que eu sentia dor, eu sabia que eu tinha que trabalhar. Não era... Muitas vezes levantar 2 horas da manhã sem ter dormido, na verdade. Hoje eu tô apenas com 48 anos, eu teria muito tempo para trabalhar ainda, né? Se sentir sem força mais, não é fácil. Para evitar a paralisação das atividades, as empresas se apressaram a divulgar imagens com as novas normas sanitárias nas fábricas. Mas há denúncias que as adaptações não são suficientes para diminuir o contágio de Covid. Em junho, o lobby da bancada do boi no Congresso Nacional teve a coragem de piorar o que já era ruim, restringindo a pausa de 20 minutos a cada 1h40 através da MP 927. O berreiro foi grande e o item não foi à votação, mas é preciso ficar atento, porque os retrocessos são diários. Um deles foi permitir que as grávidas continuassem trabalhando, apesar de serem grupo de risco. Isso fez com que o Brasil bata recordes de morte de grávidas com Covid. Nos Estados Unidos, os primeiros casos de Covid surgiram em março e, em abril, várias empresas foram fechadas, apesar da indústria alimentícia ser uma atividade essencial. Denúncias de que as empresas não estavam obedecendo às recomendações de distanciamento, diminuição de jornada e testagem em massa pipocaram pelo país. O presidente norte-americano apelou para uma lei de guerra para que as fábricas voltassem à ativa, onde a maioria dos trabalhadores é negra e latina,
justamente a camada da população que mais morre de Covid. Mesmo na Alemanha, onde é feita a testagem em massa e o número de mortos não foi tão expressivo quanto nos países vizinhos, o contágio está difícil de conter. O problema não é a falta de insumos ou equipamentos como no Brasil, mas o sistema de exploração de mão de obra barata que um dia se valeu dos escravos e hoje vê nos imigrantes uma forma de garantir lucros altos pagando pouco. O país já tinha relaxado as medidas de isolamento social e viu os índices de contágio voltarem a crescer nas cidades que têm frigoríficos, onde 12 funcionários em média são alojados em apartamentos de 2 quartos. Na Itália, imigrantes do Marrocos foram arregimentados em maio para trabalhar na colheita, apesar das fronteiras fechadas. O país emprega anualmente 350 mil imigrantes para trabalhar de forma sazonal e, para evitar o contágio, o governo obrigou os trabalhadores a fazer quarentena de 2 semanas. Mas em Nápoles, um grupo de imigrantes búlgaros contratados para a colheita de tomate acabou se infectando. Eles trabalhavam 13 horas por dia em troca de 25 euros e, por não terem direitos trabalhistas, se ficassem doentes, não receberiam e não poderiam comer. No sul do Brasil, o contágio de Covid começou dentro dos frigoríficos, levando a doença para o interior dos estados. Além dos brasileiros, muitos imigrantes estrangeiros foram infectados e, por não dominarem o idioma e viverem em repúblicas, tiveram mais dificuldade em seguir as novas regras sanitárias. A primeira morte em frigorífico de Santa Catarina foi em Xaxim, um haitiano de 41 anos que havia deixado mulher e 2 filhos na terra natal. Em agosto, a China identificou coronavírus no frango brasileiro, e não só nas embalagens, como tinha acontecido com o camarão congelado equatoriano, mas na pele, o que demonstra que funcionários doentes continuaram trabalhando na linha de produção. Hong Kong e Filipinas já suspenderam as importações de frango catarinense. O episódio demonstra que, se a produção intensiva de animais não sofrer uma mudança radical, em breve a previsão dos cientistas se tornará realidade, de que a próxima epidemia vai emergir de criadouros lotados e de humanos vetores de doenças letais. Aliás, um novo vírus com potencial pandêmico já foi identificado em um matadouro de porcos. E não é só a indústria da carne que precisa mudar. Em Santa Catarina, imigrantes do Maranhão foram resgatados do trabalho escravo em julho. Eles foram contratados para plantar cebola em Ituporanga, mas depois de cruzar o país, descobriram que iriam trabalhar só pela comida e viver no casebre frio e sujo. O socorro chegou depois que um deles foi infectado pelo Covid e atendido pelo SAMU, que entrou em contato com as famílias e a Pastoral da Terra, para denunciar os fazendeiros e aliciadores ao sistema de combate à escravidão moderna. A promessa era de pagar R$ 6 a cada 1.000 mudas. Agora terão que pagar indenização e 3 meses de seguro-desemprego, como manda a lei. Para erradicar o trabalho escravo, foi montada uma comissão no governo federal em 1995. De acordo com o artigo 149 do Código Penal, é considerado escravidão o trabalho que impede o ato de ir e vir, ou apenas para pagar dívidas, ou se exercido de forma degradante que fere a dignidade humana e em jornadas que levam o trabalhador ao esgotamento físico e mental. Segundo o jornalista Leonardo Sakamoto, 55 mil pessoas já foram resgatadas no Brasil em lavouras, áreas de minério, carvoarias e fábricas. A Organização Internacional do Trabalho estima que 40 milhões de pessoas passam por essa humilhação todo santo dia, espalhadas pelos 5 continentes. Escravizar os funcionários revela o descaso pela vida, em uma sociedade que aprendeu a dar mais valor aos direitos do consumidor do que aos direitos humanos. No clássico do cinema mudo, Tempos Modernos, Charlie Chaplin denunciava em 1936 como a Revolução Industrial tinha desumanizado operários, os forçando a realizar movimentos repetitivos por horas a fio, e mostrando que só a união e a luta pelos direitos poderia emancipar o trabalhador da servidão. O antropólogo Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, dizia que os engenhos de cana de Pernambuco eram máquinas de moer gente. No livro Escravidão, o jornalista Laurentino Gomes revela que um africano escravizado tinha poucos anos de vida útil. Após 7 anos, era mais viável economicamente comprar outro para repor o estoque de mão de obra gratuita. A indústria só aperfeiçoou esta lógica herdada do período escravocrata.
Fui adoecendo, até que quando ia fazer 11 anos que eu estava na empresa, não aguentei mais. Meu braço aqui, eu trabalhei tanto com dor que o nervo aqui começou a repuxar. Ele puxava os dedos tudo para trás. Quando o médico olhou assim, ele ficou espantado. Ele disse assim, bah, teu braço tá podre, ele disse. Teus nervos estão tudo atrofiados. Eu trabalhei 11 anos, eu nunca tive um atestado para levar um filho no médico. Eles chegaram até a dizer que a minha dor, o meu problema era devido a eu ir trabalhar de moto. No último dia que eu trabalhei, fizeram colocar a faca no meio dos dedos, assim, trabalhar o dia inteiro, assim. A encarregada ainda veio em cima de mim e chamou a encarregada da outra e bota os dedos aí, bota a faca aí no meio e dá-lhe pau aí. Um dia que meu marido não conseguiu abrir mais a minha mão. Aquele dia foi o dia que eu me desesperei. E daí eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? A pandemia está revelando o submundo de um sistema econômico que usa da publicidade para atrelar a felicidade ao consumo frenético e satisfazer os nossos prazeres mais primitivos, mas é claro, omitindo como os produtos são feitos ou por que custam tão barato. Mas à medida que cada um de nós passar a questionar o que colocamos no prato, sua forma de produção e onde são descartados os rejeitos, pensaremos 2 vezes antes de comprar de uma empresa que maltrata seres humanos e animais e destrói os recursos naturais que garantem a nossa sobrevivência no planeta. A tomada de consciência é um caminho sem volta.